Então, muito que bem, começou de novo. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiro é aquela de praxe. Eu peço que vocês já curtam o vídeo, compartilha, que hoje vai estar legal. Já estava batendo um papo aqui com essa pessoa excepcional que eu ouvi falar muito bem. Já vou apresentar para vocês. E dá aquele joinha, né? Bora lá, ajuda esse canal a crescer. A gente está precisando, está fazendo com muito carinho. E o que a gente faz é para homenagear as pessoas, né? Homenagear quem fez a história do Paulista aqui. E a gente pega aí, comecinho de 2000, a gente fala dos jogadores, que realmente é o dono do espetáculo, né? Fala dos técnicos, mas tem gente importante também que fica ali atrás, que também fez a história e que por causa dessas pessoas que estão ali atrás da comissão técnica, do técnico, você pode ter certeza que foi por causa deles também que chegaram onde chegaram. Hoje eu estou com José Fernando Francisco, foi preparador físico do Paulista durante 20 anos. Eu tive uma passagem aqui no Paulista que, entre idas e vindas, ela dura 20 anos. 20 ela começa anos. em 95 e para em 2015. Até 2015. Para em 2010, na verdade, aí eu já começo a me afastar 11, eu vou ao Catar, depois volto, e aí é isso, dá 20 anos praticamente. Quase 20 anos trabalhando com base, com a molecada, desde os 13, 15? A gente tinha um outro formato naquela época. Né? Não se chamava sub, né? Não, chamava. Chamava já? Chamava. Ainda se chamava infantil, juvenil e júnior. Né? E aí, chegando ao profissional, eu tenho, como vocês sabem, eu sempre trago a minha cola, eu não escondo de ninguém. Eu vou mandar fazer igual do Faustão. Aquela colinha pequenininha. Perfeito. José, seja muito bem-vindo. É um prazer te conhecer. É um prazer ter você aqui com a gente para contar a história sua aqui no Paulista, e a gente vai também abranger sua história em geral, né? Ok. Trabalhou no Paulista, eu vi que trabalhou no São Paulo, acabou de falar, trabalhou no Catar? Trabalhei no Catar. Trabalhei no Caribe. No Caribe? Pô, tenho alguns... Que lugarzinho chato! Antigua e Barbuda, era projeto Gol da FIFA, né? Que legal! E que implantava essa tentativa de levar o futebol para lugares que tinham mais dificuldade. Nossa. Então tem uma passagem por Antigua junto com o Walter Gama, que também trabalhou aqui no Paulista. Que também trabalhou aqui. E como que foi lá trabalhar na... É bacana, primeiro por algumas questões, né? Primeiro, Antigua até 2000, até 81, é protetorado britânico. Sim. Então é um país muito novo quando eu e o Walter chegamos lá, em 2000. E foram bem aceitos? O futebol foi bem aceito lá? Fomos, assim, embora o esporte, obviamente, por ser colonização inglesa, é um esporte, o rugby. O rugby lá pega... E o cricket. Nossa, o cricket assim, é um esporte que eu não consigo entender, para te falar a verdade. Índia, eu não... né? E aí tem tudo isso, mas, por exemplo, nessa época de Antigua, eles tinham 3 divisões na ilha. Nossa! E você vê como o futebol ele é atraente, porque Antigua, há 26 anos atrás, tem só 60 mil habitantes. Olha, mas... Juntando Antigua e Barbuda. Então você tinha 12 times em cada divisão, Antigua eram Barbuda, 36 times. Que praticamente aparece de 4 em 4 anos nas Olimpíadas, né? Isso. Me fala uma coisa, vamos começar primeiro falando do senhor, depois a gente fala aqui do Paulista. Filosofia de trabalho. O que o senhor tem como filosofia de pessoas que eu já conversei? Me falaram que o senhor é uma pessoa muito rígida, que exige muita disciplina, correto? Sim.
como que é o dia a dia do seu trabalho? Divertido. 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 Tem a disciplina, mas Eu acho que você, por exemplo, como eu sou obrigado a trabalhar com o processo metabólico do atleta, entendi. tem que trabalhar com a questão fisiológica do atleta. Precisa de disciplina. Tem uma organização que ela não pode ser quebrada. Isso não significa que nós não vamos nos divertir com a coisa. Entendi. E começando com a base, que eu vejo que o senhor trabalhou muito com a base e trabalha hoje também com a base, né? A gente já vai falar também do que o projeto que o senhor está hoje. Como trabalhar com a diferença de maturação daquela criança, adolescente, Perfeito. que tem... meu filho, por exemplo, ele é goleiro, tem 14 anos, mas é miudinho, agora que deu uma estirada, mas é miúdo comparado com outro que já é mais troncudo. Tem essa diferença. Como trabalhar isso no dia a dia? A preparação física mudou muito, demais. Por exemplo, se você volta 30 anos, não é? 40 anos, por exemplo, a gente fazia algumas escolhas de qualidade física. Então, por exemplo, na Ponte Preta, que é onde eu inicio, nós temos o Roberto Grimaldi, Luiz Paulo Bustamante, caras que já estavam adiantados em relação ao que acontecia no mundo. Então, eram caras que estudavam muito fisiologia. Sim. Não é? Então, tem uma busca pelo controle do treino. O que ele suporta fazer? O que é possível para ele realizar? Isso você analisa jogador a jogador, atleta a gente atleta. vai fazendo avaliações. Né? Naquela época, por exemplo, a gente ainda usava o Cooper como um modelo de avaliação. Não é? Então, a partir dali, eu já intuitivamente começo a dividir em quartis. Ele corre a 12 por hora, mas, na verdade, o 12 por hora é diferente do 12 por hora do Fernando, porque ele está mais próximo do 13. Então, eu não posso colocá-lo para correr com 13, porque ele não vai conseguir. Mas se eu deixar com os que, como o Fernando, estão no início do 12, ele vai atrapalhar. Sobressair. E ele não vai evoluir, porque não tem que fazer esforço. A evolução, ela parte de você colocar ele com uma pessoa de melhor estágio para ele conseguir chegar, não? Eu creio que é uma questão metabólica, hormonal. Então, conforme a gente vai... Isso a gente falando de adolescente e pré-adolescente. Adolescente é adulto. Adulto também. Não muda. A gente teve uma discussão muito divertida agora na base, ano passado, no São Paulo, porque se montou um aparato espetacular de fisiologia. Coisa que é igual, por exemplo, o Real Madrid. Entendeu? E coisas que o Real Madrid não possui. Tem. Mas aí eu brincando com o Danilo Prado, eu falava, Danilo, bacana pra caramba. E mostra o que? A evolução tecnológica do processo. Mas o ser humano, ele continua igual. A fisiologia humana não foi alterada. Não alterou. Então, o que alterou foi o processo. Eu falei, hoje o que é mais divertido? Eu tinha que ajudar o Fábio Macerjadian, o Turíbio, fazendo cálculos. Então a gente colocava o cara lá no espirômetro, ele corria até atingir primeiro o limiar, parou. Aí a gente ficava calculando. Bom, esse cara chega a 16 por hora. Tá? Em 16 por hora, esse é o tempo dele para 6.000 metros. Esse é o tempo dele para 1.000 metros. Falei, hoje é divertidíssimo, porque a máquina já termina com o cálculo feito. Já me dá pronto. A questão passa a ser, como é que eu analiso isso? Que tipo de treino eu aplico em relação ao grupo que eu possuo, que vai conseguir ajudar todos? O ideal seria que individualizássemos. Como é muita gente, às vezes você não consegue. E o ideal é fazer todo mundo chegar na mesma característica ou não? Vocês acabam respeitando cada característica? Não, eu creio que o ideal é você respeitar o que o cara tem de melhor. Sim.
Não é? Por exemplo, se eu fosse pensar só em escolha, eu sempre brinquei com o seguinte, ó, preparador físico bom é o do plano B. Porque cada preparador físico, cada educador físico, ele tem na mente dele e na experiência dele como ele gostaria que o atleta dele fosse. Quero que o cara seja potente, seja forte, seja tal. Mas e o modelo de jogo do treinador? Às vezes o que eu acredito era uma das perguntas que eu ia fazer. Não contempla com o que o modelo de jogo do treinador precisa. Realmente era uma das perguntas que eu ia fazer. Como vocês trabalham junto ao treinador? Olha, eu preciso disso. E então você, o preparador físico, eu preciso que ele esteja neste nível. Sim. E de preferência que todos sejam capazes de como que é a conversa, atuar. Como que é a conversa do preparador com a comissão técnica, né, de si, com o treinador? A multidisciplinaridade muda a conversa, né? Quando eu começo a trabalhar com futebol, início dos anos 80... Desculpa, eu vou te cortar, porque me veio uma coisa aqui na cabeça, eu tenho que perguntar. Pergunte. É como se fosse o engenheiro e o pedreiro? O engenheiro coloca lá no papel, ó, é assim, 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 eu quero isso, aí o pedreiro fala, não, isso não dá, isso não dá. Comecinho da década de 80, treinador geralmente era ex-atleta que não sabia nada de fisiologia ou não sabia nada. Sabia intuitivamente. Mas, por exemplo, tinha uma outra questão que me parece que incomodava mais. Entendi. Por exemplo, quando a gente chega hoje mais ao sistêmico, que também, na minha opinião, exagerou-se, se o preparador físico quisesse trabalhar com a bola, o treinador não, que é meu lugar. Então você só trabalhava analiticamente, porque se pegasse no saco de bola, ó... ia ter confusão. E aí, conforme vai evoluindo e você vai conversando, e você tem treinadores que também começam a estudar. Hoje em dia a maioria, né? E aí é uma questão parecida com a Europa. Você pega aqui o professor aqui, o treinador do Paulista, o Vinícius, ele começou como preparador físico, ele é formado, então ele sabe também. Vocês conseguem conversar na mesma altura. Eu acho que a questão é você ser capaz de conversar sobre tudo que rege futebol. Sim. Todo o mecanismo, sendo responsável pela sua área, mas tendo compreensão da área do outro. Sim, sim, é importante, é importante. Não é? Porque aí você começa a perceber que, olha, se nós juntarmos as ideias, as coisas ficam mais palatáveis, elas ficam melhores, elas fluem mais. E a gente tem histórias, aqui no Paulista mesmo era muito engraçado, né? Aqui era a antiga sala de musculação. Sim. E aí a gente tinha um cara sensacional nos ajudando, que infelizmente faleceu naquele acidente da Chapecoense, que é o Luiz César Martins, o Cezinha. E eu e o Cezinha, nós tínhamos uma preocupação muito grande com o controle de treino. Né? Quanto dura o treino? Até onde o cara vai? E aí vinha para cá, e o Zete e o Biasotto eram excepcionais. Por exemplo, a gente ia fazer um trabalho de finalização. Eu vim aqui 1 hora antes do começo do treino, e eram 30 e pouco, e aí, ó, vamos trabalhar aí a musculatura desses caras. Vamos prevenir. Isso, né? Em academia. Aqui dentro da academia. Então vinha, trabalhava com eles. Aí ia para lá, tinha conversa. Aí aquecimento. Então a coisa, o Zete e o Biasotto, de uma generosidade absurda. O treino, às vezes, que era para começar às 16, lá, ele só começava às 16h45. Porque eles estavam aqui. Porque vir aqui, ir lá e tal. E aí vai trabalhando. E o meu parâmetro eram os goleiros. Legal. O meu parâmetro eram os goleiros. Eu ficava atrás do gol. E aí o Rafael Bracali, o Vitor, que era o terceiro, o Márcio, eles falavam assim, o que você deu para esses caras? Deu ferro? Tal. Pô, tá pesada a bola, tá pesada. Eu falei, então, mas não é isso que me interessa. Me interessa quando a bola virar mingau. A hora que tiver leve. A hora que tá leve. Ó, Fernando, não estamos tendo trabalho. E como eu não tinha um marcador
mecânico, Sim. né? Então era essa a minha briga com o Zé. Ele, vamos continuar, eu já deu, a perna dos caras já foi, entendeu? E aí, às vezes, divertidamente, eu ia recolhendo as bolas. É que o Zete também veio de outra Não, geração, não? não, mas o Zé já vem com a cabeça sensacional, não tem como não tê-la. Nunca conversei com o Zete, Não mas tem deve como ser não uma tê-la, pô. É pessoa um cara que foi campeão de Libertadores, foi campeão do mundo, foi campeão mundial interclubes, né? Passou por grandes treinadores, grande. né? O Zé, tipo, ele vai passar por Tele, vai passar por Vanderlei, vai passar por uma porção de gente. O Marco Antônio Biasotto, que é o supervisor da base de São Paulo hoje, que era o auxiliar, é um cara excepcional, inteligentíssimo, consegue enxergar À 2, frente. 3 meses na frente. Então, o Biasotto é muito importante nesse processo. Certo. Falando da base, como que vocês analisam a evolução? É diário? É mensal? É cada semestre? Pô, esse rapazinho aqui deu uma evoluída, vai estourar, diminui um pouco a carga? Não, a gente não tinha esses marcadores. Não Hoje tinha. Hoje temos. tem. Hoje temos, pô. Hoje você trabalha com GPS. Na base também você trabalha com GPS? Claro, você trabalha com GPS. Você tem essa oportunidade. E eu estava vendo, tem uma tal de... Eu vou até ler aqui, olha. Questionário de bem-estar. Tem. O que é esse questionário de bem-estar? Não, na verdade, são perguntas que o menino responde subjetivamente. Ó, você dormiu bem? Né? Você dormiu bem? Quanto você está sentindo de dor em tal musculatura? E aí é subjetivo, né? Percepção subjetiva de esforço. Sim. E em locais muito bem Estruturado. tecnologicamente, não preciso mais disso. De perguntar. Não, porque ele entra, já passa pelo sensor de calor, pela termografia. E aí eu já consigo ver onde a musculatura está inchada. Teve uma entrevista do técnico do Palmeiras. Abel? O Abel. Abel Ferreira. Isso. Falando do goleiro do Everton, acho, que não estava dormindo. E ele brigando com ele, porque você tem que dormir, porque eu vou te tirar, eu acho que era o Everton, ou era, eu vou te tirar porque você não está dormindo, você tem que dormir, o sono é importante. Pô, ele lidando com um profissional como se fosse um pai mandando dormir e a gente fala isso para um filho. Mas qual o motivo do Everton não dormir? Porque, por exemplo, realmente hoje a evolução do conhecimento me mostra o quê? Ó, a coisa mais importante para o cara é dormir. É o descanso. É o descanso. E eu sempre falei isso para os meus atletas. Falei, ó, primeiro você dorme, aí você come, aí você treina. Depois que você treinou, você higieniza, você come, dá uma dormidinha e volta a treinar. Também tem aqui, falando da base, o apoio dos pais nisso, na alimentação, no descanso, né, no dormir, e o treino. Tem muito pai hoje em dia que não só fica... Não é só treinar, não é só treinar, eu vou te levar também para fazer academia, vou te levar para fazer o personal, e a criança de repente nem não consegue descansar. Onde que é esse apoio do pai que ele pode ajudar vocês? Eu creio que a gente conversa sempre. Eu tenho feito isso agora no projeto lá da Academia de Futebol do Palmeiras, né? Certo. Da franquia. E fazíamos, e é feito no São Paulo, por exemplo, quando o menino aloja no São Paulo, tem uma reunião com os pais. E todos os departamentos do clube se manifestam. Também a nutrição, a parte técnica, a psicologia, mas isso a preparação física, que é a performance. E aí a gente procura mostrar aos pais o perigo de alguns excessos. Porque, por exemplo, você especializa muito rapidamente.
não é? Me parece que a grande mudança que nós temos de décadas passadas, em que eu vi surgirem grandes jogadores e hoje, é isso, porque o cara não tem tempo para o ócio. É importante. Precisa ter um equilíbrio. Então, por exemplo, às vezes aqui era divertido, nós dormíamos aqui em cima. Então, eu sou de Campinas, ficava aqui. O André Zaros também ficava aqui. E era muito engraçado, porque o André ficava muito bravo com os meninos fazendo bagunça pelos corredores. Ele falava, mas você aparece e todo mundo some. Eu falei, quando eu apareço, eles sabem, deu. Agora, eu nunca ia brigar com os meninos, sabe por quê? Tinha cara aqui no Mato Grosso, tinha cara do Espírito Santo. O Julinho do Espírito Santo. Entendeu? Falou que veio para cá com 14 anos? Um pouquinho mais jovem, 12 anos. 12 anos? Naquela época você conseguia fazer isso. Hoje é a partir dos 14, por conta do estatuto, né, do adolescente do menor. Do ECA. Que é fundamental para mim isso. E aí o que acontecia? Era a casa do cara, velho. Então tem que bagunçar mesmo. Tem. É a casa do cara. Se eu tirar isso dele, como é que ele vai ter alguma válvula de escape? Como é que ele vai ter prazer? E hoje, por exemplo, tinha essa rigidez, tinha essa coisa, né? O Fernando chato, dando muita risada, contando história, mas começou o treino, esquece. Acabou. Né? Eles sabiam, eles até falavam assim, ele está contando muita história, vai acabar com a gente. Vai acabar com a gente, está contando muita história. Quando ele vem contando muita história... Alguma coisa tem. Tem. Né? O Tata, o falecido Tata, trabalhou aqui também, foi auxiliar do Muricy, ele falava isso, ele falou, quando ele começa a história, se prepara, ele vai acabar com vocês. Né? E assim, eu acho, sempre me considerei mais do que preparador físico, de um auxiliar de construção de sonhos. O cara que vem para cá, ele tem um sonho. Sim. Ele quer se tornar jogador de futebol. A pressão é muito grande, começa nele. Principalmente com ele, né? Ele fala assim, eu preciso dar certo, porque senão minha família... Eu não vou contar o nome do jogador, mas teve um jogador aqui no Paulista, que ele tinha tudo para se tornar um grande centrocampista. Tudo. Era forte, marcava bem, né? Chutava bem, e o cara foi fazendo assim. Aí eu chamei o Moisés Cândido, o supervisor, falei, Moisés, esse menino não vai conseguir. Isso ele tinha que idade? Ele tinha 18 para 19. Já estava se profissionalizando? Já estava no profissional. Já estava no profissional. Esse menino não vai dar conta. Aí onde eu apertei, falei, vem cá, o que está acontecendo? Ele falou, sabe o que é, professor? Não tenho pai. A figura paterna. Ele falou, não, eu não tenho pai. Minha mãe e minha irmã estão se matando lá para ver se eu dou certo. Então, eu venho aqui na concentração, tem toda essa fartura, tem 5 refeições em casa, está faltando comida. Ele fica pensando lá. E aí eu tentava dizer ele, mas fica com um problema só. Você tem que brigar para ser titular, que aí entra o salário, entra bicho e passa de ter aquele programa lá, mas ele não deu conta. Entendeu? Porque as histórias humanas, elas ficam escondidas. Tem um outro jogador que veio aqui, muito bom. Moisés viu antes, lá em cima, em Alagoas. Trouxe o jogador. O jogador veio, fez uma partida boa, aí morreu. Não ia. A esposa grávida. Ele pegava a comida aqui e levava para a esposa. Um dia eu encostei e falei, o que está acontecendo? Ele falou, não é, professor Fernando. Lá não me pagaram. Aqui eu ainda não recebi. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada em casa. Falei, não, já devia ter me contado. Né? E aí o paulista sempre teve essa característica muito humana. De acolhimento. Aí falei com Moisés, não pega, leva para o supermercado. Pega a tua esposa, motorista da Kombi, vai lá, Jorginho, pega, leva no mercado. Vai em tal mercado, é patrocinador nosso.
manda ela encher 2, 3 carrinhos. Né? Aí conversa com o financeiro, faz um vale para o menino. Pelo menos ter um dinheirinho no bolso, ter uma segurança. Se acontecer alguma coisa, precisar pegar um táxi, Sim. põe comida. Voltou. Evoluiu. Voltou. Voltou. Né? Voltou. Paulista depois negociou bem. Então, assim, acontece muito nesse processo, e você perguntou de base, né, de crianças, elas saem de casa, por exemplo, lá no São Paulo mesmo, cansei de ver nos últimos 3 anos, o menino na loja no São Paulo é uma alegria, só que ele nunca saiu de casa. Vai passar um mês, O sente cara tá saudade. chorando lá no travesseiro e ninguém sabe. Isso porque hoje em dia existe a tecnologia que te coloca frente a frente com... Isso, e aí né? você entra numa outra questão que você já levantou, o sono. Aí essas crianças não conseguem desligar o celular. Aí no outro dia elas estão exaustas. Aí elas não rendem no treino. Aí começam as perguntas, nós erramos? Nós analisamos mal para trazer? Não é o que nós pensávamos? Então você vê quantas coisas estão por trás, interligadas. Não é? Aí o pessoal fala, não, mas ganha bem para jogar bola e tem que jogar bola e não acerta um cruzamento. Então, mas existe, então, muita coisa. Ali atrás está ligado um monte de coisa. O futebol, na minha opinião, eu brinco, né? Há muitos anos que o senhor falou, nós estamos sempre enganados. Né? Nós falamos que o futebol é um desporto coletivo, mas na minha opinião, do Fernando Moreno, o futebol é um desporto individual que é jogado coletivamente. Por isso que é difícil pra caramba. Porque a nossa primeira atitude é eu. Então, se eu entro aqui e tem você aí melhor colocado, só dá a bola para você empurrar e fazer o gol, eu vou tentar fazer o gol. Não é? Sim, sim. É um jogo que acontece? Eu preciso fazer o meu melhor para te ajudar a chegar no teu melhor. E aí é altruísmo. O altruísmo anda fora de moda. Atualmente na humanidade. Ele anda fora de moda. Anda fora de moda. Parafraseando talvez Denzel Washington, né? Ele tem uma frase que eu gosto muito, ele fala, pô, tô louco, nesse momento em que estão voltando muitas coisas na moda, que inteligência, moral, ética voltem à moda também. Tomara que volte logo, né? Porque tá difícil, né? Pô, eu tenho um monte de pergunta aqui. E é engraçado como a gente vai chegando nas perguntas sem o fazer. Uma delas era como lidar com a desmotivação, a desmotivação do atleta, que é praticamente então, o que a gente estava conversando agora. Vamos lá, que é mais, né? Como eu disse para você. Isso, o cara está jogador de futebol. Ele não é. Isso não vai defini-lo. Ele está. Isso não pode ser para ele a conclusão final da vida. Eu preciso ajudá-lo. Por exemplo, eu tinha um grupo muito bacana, 2.000 meninos nascidos em 2010 no São Paulo, e diversos deles já estão servindo seleção e tal. Eu falava, vocês não jogam nada. Eles ficavam doentes. Fomos campeões paulistas. Ele, pô, você vai... Falei, vou explicar. Falei, vocês são privilegiados, jogam no São Paulo, têm uma estrutura melhor, se alimentam melhor. Não é? A obrigação Antes da fase final no Paulista, não tem jogo. Quando a gente aí tem que enfrentar os nossos co-irmãos, Palmeiras, Santos, Corinthians, aí, né? E é muito pouco. Falei, então, eu só vou achar que vocês jogaram alguma coisa que no dia que vocês forem profissionais, estiverem jogando em clube grande no Brasil, na Europa, na seleção brasileira, nas férias, eu ver fotos de vocês fazendo alguma filantropia. Porque se eu ver a foto de vocês em iate, cheio de mulher bonita que são pagas para expor o corpo, então eu sei que não adiantou nada. Eu sei que vocês não perceberam que é muito mais que isso. Não é? A gente não pode mais imaginar numa humanidade que evolui muito tecnologicamente
Pô, já a média de vida do brasileiro já é 78 anos, camarada. Então vamos supor que o cara se cuide muito, seja sortudo, não tenha lesão grave, e ele jogue que nem o Zé Roberto até 40 anos. Tem mais 40 para viver, e aí? E o Zé Roberto só parou porque quis, né? É, entendeu? Tem mais 40 para viver. E se eu não me preparei, e se eu não estudei? Vai fazer o quê? E se eu não... Vai se frustrar, vai jogar fora o que construiu, não é? Se eu não entender, olha, eu fui privilegiado, eu recebi mais que os outros, eu preciso devolver um pouco. Sim. E aí, por exemplo, já faz tempo que o futebol virou um local de gente mimada, de gente manipulada, de gente com pouco senso crítico. Se você pegar, por exemplo, o Biasotto, ele saía daqui de Jundiaí, ia até o Morumbi, treinava de manhã, almoçava, treinava à tarde, voltava para Jundiaí, ia para a escola. Então ele chegava em casa 11, 11h30 da noite, mas às 4 da manhã ele estava na rua. Hoje os caras não precisam fazer nada, meu camarada. Entendi. Né? Você protege tanto o cara que não tem ninguém para carregar a minha mala. Né? Aí você vai ter situação. Eu tenho um tio por afinidade que jogou no Santos. Aí tinha um jogador no Santos que eu gostava pra caramba, chamado Léo Oliveira. Léo chutava pra caramba, excepcional. Aí um dia, batendo papo na casa do meu tio lá, e aí? Chegou a hora de parar, não tem jeito, perna não aguenta mais. O que você vai fazendo? Não sei, mas você não sabe fazer nada, além de jogar bola, só sem andar de avião. Que foi a bola que deu, né? E aí, veja só, o andar de avião não significa que eu sei viajar. Porque alguém fez meu check-in, alguém despachou minha bagagem. Você percebe entrou, né? Como se infantiliza? Então, a minha alegria de ter passado um tempo grande na base aqui do Paulista, como eu contava a você, é que junto com o Biasotto, com o Eli, com o Moisés, nós somos, a prefeitura de Jundiaí é excepcional nisso, nós somos criando meninos que sabiam que a carreira teria um fim. Então, por exemplo, aqui se exigia que estudasse. Então, como eu contei a você, o time que é campeão paulista em 97, juvenil, eles são totalidade, 96, 97% deles, 81. Então, na verdade, eles eram o segundo ano, primeiro ano de juvenil. Os outros, né, você tem o Tabata, que é 80, você tem o Paulinho Machado, tal. Mas, Fábio Gomes é 81. Né? O Lucas era 80, o Rafael Bracalha era 81. Né? O Marcinho Rocha é 81. E aí, quando você chega em 2004, porque houve o cuidado de mostrar a eles como era importante se preparar, você chega naquele grupo e já está todo mundo na universidade. O grupo que perde para o São Caetano já tem uma porção de gente fazendo faculdade. E a prefeitura de Jundiaí foi sensacional. O Biasotto teve uma sacada maravilhosa. E foi o quê? Combinar com a prefeitura de Jundiaí que toda vez que o Paulista fosse a jogos abertos e chegasse entre os 3, a prefeitura dava bolsa para aquela equipe. Então, muita gente estudou educação física por conta disso. Que legal. E hoje em dia, praticamente todos são formados. Formados. Então, você vai pegar os meninos daquela equipe que eles não tiveram uma carreira longínqua. Por exemplo, você pega o Tomás. Tomás é executivo, né, de banco americano. Cezinha Quáquio, a mesma coisa. E aí vai. Né? É o famoso não quero formar só atleta, eu formo cidadão, né? Porque tá aí o que para o atleta é o tempo. Sim. É o tempo. Mas o tempo que leva para parar o atleta não é o tempo que para o ser humano, que é quando Deus te chama.
O cara vai ter mais 40 anos. Preciso que esse cara seja produtivo. Sim, não pode. Até a gente estava conversando antes, né? Antes da entrevista, né? O senhor disse, já parei, mas eu tenho que ser produtivo, né? Quiser até falar quantos versículos? Não, então, tem mais de 2.000 versículos na Bíblia falando sobre dinheiro. Mas nenhum fala de aposentadoria. De aposentadoria. Não fala. Tem que continuar, né? Não, a gente precisa, eu creio, por uma questão de sobrevivência mesmo, parar com algumas ideias que nos foram inculcadas e nós tomamos como verdade. Por exemplo, é óbvio que eu, aos 66 anos de idade, não vou correr mais como eu corria quando eu tinha 37, 38. Eu vinha correndo de Campinas a Valinhos todos os dias, né? E aí tomava banho e ia dar treino para eles. Rapaz. E aí, quando terminava o treino no Bom Bife, eu voltava correndo com o Zé Mário Crispim. Era uma maratona por dia? Eram 20, 25 quilômetros por dia. Então, assim, eu não tenho mais essa capacidade. Não é? Não tenho. Mas eu consigo fazer muita coisa. E aí, as coisas que agora talvez o meu corpo tenha maior dificuldade em realizar, nenhuma delas impede o que a minha mente pode realizar. Certo. Seu José Fernando, vamos falar um pouco daquela equipe do Paulista para a gente começar já. Vamos. O que o senhor lembra, traz aí não sei se na cabeça ou no coração, de melhor daquele grupo, desde o grupo vice-paulista até o que campeão. Disputou Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Isso. Olha, eu creio que o que mais me anima é saber que eu tive tempo junto deles para ajudá-los a acreditar que eles seriam grandes homens, pais de família responsáveis, esposos conscientes, entendeu? Isso é o que eu mais me animo. Então, quando eu os encontro, né, quando eu encontro o Humberto Loser, por exemplo, de quem eu sou padrinho de casamento, legal, né, quando eu encontro o Vitor Bage, entendeu? O Rafael Bracari, o Marcinho Rocha, o Paulinho Machado, tive a alegria de reencontrar o Tabata no Catar, né? Eu no Al Arabi. Ele tá lá ainda, né? Eu acho que já voltou. Ele estava no Al Rayyan, né? E ele já deve ter voltado, mas ele consegue jogar. Ainda mais mesmo com 45 para 46 anos de idade, consegue. Jogava muito. Era um jogador excepcional. Então, esses meninos todos, eles tiveram uma trajetória bacana, sabe? Tem muita gente aqui no Paulista extraordinária, cara. É como você disse, olha, tinha o pessoal da cozinha, as tias da cozinha, sabe? Tinha o Bill, o jardineiro, tinha o Tonhão, o jardineiro, sabe? Seu Julinho, roupeiro, o Bala, roupeiro, né? Você quer ver como o Paulista era uma coisa bacana demais? Era uma família. O Diandre, o Claudinho Diandre, ele era roupeiro. Eu falei para ele, tem que estudar. Aí, ele acreditou nisso, um menino muito inteligente, mérito dele, né? Foi estudar, se formou em administração, trabalhou aqui na administração do Paulista, migrou para o campo como analista de desempenho do Mancini, no Red Bull. Saindo como roupeiro. Como roupeiro, largou como roupeiro. Entendeu? E outros aqui. Então, todas essas... Ele precisava daquela força. E todas essas pessoas eram, como qualquer pessoa, pessoas especiais. Né? Deus nunca erra, cara. Não. Deus não faz coisa ruim. Então, embora eu não tenha fé nos homens, mas eu tenho esperança neles. Né? Mas a minha fé é em Deus. Quem eu sigo é Deus. E aí, esse seguir Deus me leva a devolver o que eu recebo de Deus. Eu recebo o amor de Deus. Saúde, eu preciso devolver isso para as pessoas. E isso implica em mostrar para elas, olha, você é capaz. Que bom, que legal. A questão é essa, você é capaz?
E não que você vai conseguir sozinho. Não, mas há potencial para que, com a ajuda de outros, para chegar onde você você chegue almeja. onde você almeja, e aí você também começar a ajudar outros. Que Não legal. é? Então, legal. essa é a maior lembrança que eu tenho aqui. Você quer ver uma história triste? Engraçada, ao mesmo tempo? A gente se preparando para o primeiro jogo da semifinal do Paulista da 1, eu tentando dar uma motivada neles e tal, não sei o que lá. Falei, lembra que a gente chegou num lugar que teu pai deve estar muito orgulhoso e não sei o que lá, e eu vou vendo o sorriso se abrindo, aí eu olho para o Cristiano Asprilla, ele está chorando. Falei, deixa eu mudar isso aí que eu estou fazendo porcaria. Não vai jogar, ele vai... Não, aí eu encosto depois dele, você estava chorando, ele falou, não é, professor, meu pai me abandonou. E agora, nessa semana que está cheio de televisão aqui, meu pai apareceu e quer dinheiro. É complicado, né? Você percebe? Então, às vezes, entra naquilo que você me perguntou. Como é que eu faço para agregar todos? Como é que eu, responsável por 30, penso na necessidade maior de cada um? Isso é o individual. Porque, por exemplo, tem cara que é bom em resistência e um fracasso em velocidade. Então, eu preciso melhorar a força dele, para ele ter uma velocidade razoável. Sim. Tem cara que só tem velocidade, né? Falta um pouquinho de força, não tem resistência. Como é que a gente vai trabalhando? Por isso que eles falavam, um chato, cara. A gente estava cansado, ele vamos. Né? Sabe? Mas é saber tirar o melhor de cada um, né? E eu acho outra coisa. Eu nunca posso pedir a você algo que eu não faça. O exemplo. Eu não posso pedir a você algo que eu não faça. Então, por exemplo, eu queria que o cara que não jogou treinasse no dia seguinte de manhã. Eu precisava, o que a gente chama, né, de carga faltante. Esse cara, se o Zete e o Biasotto precisarem dele no jogo, ele tem que estar... E aí tem uma história divertida uma vez aqui. O Paulista fez uma maratona em 2003 no Brasileiro. Foi um absurdo aquela semana. Nós saímos daqui na sexta-feira, depois do almoço, fomos a Joinville, de ônibus. De ônibus? Chegamos, lanche, dormimos. No outro dia, chuva. Empatamos com o Joinville. Aí, na terça nós jogávamos em Caxias. Desce mais um pouco. Desce, né? Vamos para Caxias. 3 graus. Ganhamos 2-1 do Caxias. Terminou o jogo, já entramos no ônibus. Eu cheguei aqui, dormi no sofá da sala da comissão técnica. Porque às 9 vamos treinar. Bora. Vamos embora, vamos treinar, não tem acordo. Quem não foi, quem ficou precisa de atenção. Quem foi e não jogou precisa, porque 2 dias depois nós entramos no avião, fomos para Manaus. E aí sábado à tarde nós jogamos em Manaus com 43 graus. E ganhamos o jogo de 1-0. Saiu de 3, foi por 43. Ganhamos o jogo de 1-0. Aí voltamos no domingo. Chegamos domingo, 6 da tarde em São Paulo. Demos comida, viajamos para Marília. E como recuperar físico nisso aí? É o que eu te falei. Não tem muita invenção. Sabe? Você precisa dar comida para o cara e ajudar o cara a dormir. É descansar. É descansar. É só descansar, não tem... Eu sou, meu camarada, muito pragmático. Tem uma no Paraná Clube que é divertidíssima, na Libertadores. Nós vamos jogar com o Potosí. Né? Lá em vamos cima. Jogar lá em cima. Lá na altitude. Aí, estou na coletiva de imprensa, vira um cara lá. Fernando Moreno, o que você vai fazer? Porque o Flamengo está usando câmera hiperbárica.
né? E não sei o que lá, tal. O que você vai fazer? Eu falei, eu vou rezar. Os caras rezar, eu falei, ó, vocês sabem quanto tempo leva para se adaptar daqui lá, para se adaptar? Os caras, não, quanto? Ó, 21 dias. É por isso que o pessoal chega na hora do Isso jogo. eu falei, ó, temos tempo? Os caras, não. Falei, então, temos dinheiro para a câmera hiperbárica? Não. Falei, então nós vamos fazer o simplesinho. Nós vamos de Curitiba para Santa Cruz de la Sierra. Vamos passar 2 dias em Santa Cruz. Vamos subir para Sucre, que ainda está 600 metros para baixo de Potosí. Vamos jantar em Sucre, dormir em Sucre, dar remedinho para dor de cabeça para os caras. Dói. Né? Falei, no outro dia nós vamos subir de Jardineirinha 4 horas, vamos aquecer andando e alongando, e se nós fizermos gol, se o meu jogador correr para comemorar e os outros correrem atrás, vai faltar ar, eu multo. E vou levar um cilindro de oxigênio para cada um, porque eu não tenho o que fazer. Falei, a minha única solução, que hoje acontece, naquela época não tinha aeroporto em Potosí. Então, qual que era a solução? Chegar direto para a hora do jogo. Que você não passa pelo efeito. Muitos fazem isso. Hoje você chega e vai, porque você não vai sentir nas primeiras 3, 4 horas, entendeu? Seu organismo ainda tal. Então, não tem muita coisa que você faz. O que eu acho, o que eu acho que nós precisamos ser mais responsáveis, e sempre foi uma briga minha, como é que eu controlo o treino? A carga do treino. Não é? Porque, às vezes, eu sempre tive muita sensibilidade. Conseguia fazer o cara treinar, mas eu pisava. Deu, né? Essa coisa da rigidez, papo furado. Ó, se eu precisava que o cara fizesse 10 voltas, eu falava pro cara, ó, nós vamos fazer 12 voltas. Pô, Fernando, não tem acordo, 12 voltas. Chegava na 10ª, pô, vocês foram bem demais, hein? Estou satisfeito. Não precisa fazer. Tá bom. Mas o que eu queria que ele fizesse 10. E aí, pô, cara, sem a bola, correr ao redor de campo e tal, é chato pra caramba. Então, eu sempre procurei usar estratégia, né? Junto com o Cezinha, por exemplo, foi talvez o meu grande parceiro em fisiologia, a gente fazia os circuitos de campo, dentro do campo, ó, vamos correr dentro do campo, ó. Ele tem que correr daqui para lá. Certo. Então vamos. Ele vai correr metade do tempo sem a bola, metade do tempo com a bola. É isso aí. Agora, ajudar o cara, né, velho? Ajudar o cara, não custa. Bom, o meu diretor ali já está me puxando a orelha. Que tá chegando a hora. Está chegando a hora. Pega cara que fala muito, dá nisso. A gente veio falar de futebol, acabou tomando uma invertida aqui, no queixo, né? Uma lição de vida. Que papo maravilhoso, gente. Que legal. Eu falei que eu ia terminar, eu ia falar da escolinha. Da escolinha. O senhor está no, então, no Palmeiras hoje, né? Hoje eu estou o Palmeiras tem a academia de futebol, que são as franquias das escolinhas de futebol, e eu faço parte da academia que fica na Pompeia. Na Pompeia. E são aí, quantos alunos lá? Lá a gente está em torno de 170. 170 alunos. E, pessoal, vá lá, hein? Vamos ter pelo menos 300, hein? Apareçam lá para me ajudar. Bora lá, quem for de São Paulo, ali na Pompeia. Vai para lá, vai nos conhecer, vai fazer aula experimental. E aí é um projeto bacana, porque, na verdade, é uma devolutiva da base do Palmeiras. Né? Sim. As ideias de treino, dessas coisas todas, são do Palmeiras. Então, é isso que tenta se desenvolver. Junto com tudo isso que eu lhe falei, quais são os valores de vida que eu preciso sempre com valores. Né? Então, eu falo para os pais da escola, ó, a escola só vai se tornar o que precisa se tornar se vocês participarem dela. E da maneira correta. Não é cobrando filho, não é... Né? Na hora que tiver joguinho, amistoso, vocês podem xingar, não tem problema nenhum. Mas no não treino... devem. Mas no treino, é professor que dá aula. Então, o menino, principalmente porque é mais jovenzinho, ele precisa começar a desenvolver autonomia. Então, você leva o seu filho lá de 6 anos, o professor está dando aula, você vai falar para ele, fulano, faz isso, faz aquilo. Ele vai prestar atenção em você, não no professor. Ele respeita mais o pai do que o professor. Né? Não é? Então, assim,
E o professor precisa cativar essa criança, precisa fazer com que essa criança ande numa direção de progresso. Certo. Né? E eu estou falando de um progresso emocional, espiritual. Se vai dar certo jogar ou não, não sei, cara. Eu vi grandes meninos, os melhores que eu vi, na verdade, que eu treinei, não jogaram. Não jogaram, não tiveram sucesso. Mas aqueles que se esforçaram, você quer ver, para a gente terminar, um cara sensacional? Humberto Lousa. Humberto Lousa era aqui, chegou lá do Espírito Santo, meio rechonchudinho, né, meio bolinha e tal, gostava aí do lanche da Neuza, gostava da coxinha, tal. E aí a gente tinha a Mirtz Stancanelli, que é excepcional, é a nutricionista do Palmeiras hoje. E a Mirtz deu uma palestra, nunca mais, a partir daquele instante, o Humberto comeu uma fritura. Isso é foco, isso é determinação. Ele sabia, ele falava, Fernando, me ajuda, porque eu só vou jogar se eu estiver voando. Eu sou pior que os caras. A minha forma de participar do processo é sendo melhor fisicamente. Sabe quem fez isso na vida? Trabalhei com ele há 1 ano e meio atrás, aí lá no São Paulo. Belete. Belete chega no Barcelona e falou, os caras são melhor que eu em tudo. Então, eu tenho que correr mais que todo mundo. Tem que correr. E aí, arrumou o lugar no que faz o gol da Champions. Bom, tá bom? Você já sabe o que eu vou pedir para curtir, compartilhar, dar aquela força para o Leandro aqui, para o Lele. Muito obrigado a todos. Moreno, que prazer mesmo. Obrigado pela oportunidade. Durante esse papo, eu me arrepiei várias vezes. E espero que vocês sintam isso aí em casa, do mesmo jeito que eu senti. Muito obrigado, muito obrigado. Ó, curte o Leandro aí, hein? Vamos ajudar esse canal a bombar, tá bom, galera? Valeu, gente. Até mais.